Boa, pessoal, vamos lá. Vamos partir para mais uma aula do nosso curso de SQL básico no Databricks, né? Então, só relembrando, na aula 1, nós preparamos todo o nosso ambiente, né? Criamos aqui a nossa conta no Databricks Free Edition, adicionamos a nossa base de dados aqui dentro, que é uma base de dados da Olist, e fizemos as nossas primeiras consultas, né? Na aula 2, né, na aula anterior, nós aprendemos a filtrar, né, utilizando o where, fazendo filtros numéricos e filtros textuais, usando like, usando in, or, and e assim por diante, né, todas as formas que a gente tem para fazer filtros com SQL aqui dentro, né? E nessa aula nós vamos aprender sobre, primeiro, como que a gente faz algumas operações aritméticas entre colunas, né? Como que a gente soma duas colunas, três, como que a gente subtrai, como que a gente faz uma multiplicação, uma divisão, e também como que a gente faz algumas operações aritméticas somando valores na própria coluna, calculando uma média, calculando o mínimo, o máximo, né, que são algumas funções principais que a gente utiliza. E para isso nós vamos precisar aprender o group by e também como que a gente ordena valores, né, utilizando o order by, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou puxar aqui uma tabelinha para a gente usar de exemplo e começar primeiro com as operações aritméticas entre as colunas, tá? Eu vou vir aqui, como de costume, dar o select asterisco from, e aí eu vou selecionar essa tabela aqui, o list orders dataset. Vamos rodar ela. Aí aqui, eu fiquei um tempinho sem usar aqui o Databricks, né? Aí ele acaba pausando o cluster que executa as queries aqui dentro, né? Então sempre quando você der uma pausa no Databricks ou fechar e voltar, ele vai pausar esse cluster. E aí quando você for rodar uma query nova de novo, ele vai primeiro startar esse cluster para depois executar toda a query, executar toda a sua consulta e apresentar os resultados, beleza? Então por isso que às vezes no começo ele demora um pouquinho mais. Pessoal, interrompendo aqui o vídeo rapidinho, eu só gostaria de mostrar para vocês a minha plataforma de cursos, né, onde tem todos os meus cursos aqui dentro. Então, SQL do básico avançado, estatística, Excel para análise de dados, um curso de SQL que é só resolução de cases de SQL de grandes empresas, Microsoft, Apple, Meta, Amazon e assim por diante, um curso de análise de dados, um curso de Business Intelligence, GitHub. Tem aqui resolução de cases de processos seletivos reais, tá? Que foram cases que eu participei. Então já tem uma resolução do case da Nomad que era um case para analista de dados pleno. Vai sair um case da empresa Isaac também para uma vaga de pleno. E vai sair um case também da XP, né? Aqui da XP era uma vaga de Business Analyst Senior, tá? Que eu já estou lançando. Tem aqui a seção de entrevistas reais, né, que são entrevistas que eu participei para vocês verem como que eu me porto em uma entrevista e como que eu monto o storytelling da minha carreira para falar para os entrevistadores da melhor forma possível, né? E também aqui os próximos lançamentos, né? Então Python para iniciantes, Python para análise de dados, Data Storytelling e um curso só de visualização de dados, tá? Então eu só gostaria de mostrar aqui para vocês. Essa é a minha plataforma de cursos, né? Uma plataforma de cursos por assinatura. Então vocês assinam um valor de R$ 29,90 por mês e vocês têm acesso a todos os conteúdos que tem aqui dentro, né? Então é um valor bem simbólico que eu cobro e bem em conta para vocês terem acesso a todos os meus conteúdos, tá bom? Eu estou entrando aqui no curso de SQL do básico avançado só para vocês verem aqui como que funciona a plataforma, né? Eu entrei aqui na seção avançado do curso, que são resolução de cases aí, onde a gente monta queries bem complexas aqui e que vocês conseguem de fato atingir um nível bem avançado em SQL. E assim como os outros cursos, né, de Excel, estatística, análise de dados, Business Intelligence e assim por diante, tá? Então só gostaria aqui de mostrar para vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, é o primeiro link aí da descrição, tá? Como eu falei, é uma assinatura de R$ 29,90 por mês só que vocês pagam e vocês têm acesso a todos esses conteúdos, beleza? Vamos voltar para o vídeo aí, tá bom? Vamos ver aqui. Não, eu acabei puxando a tabela errada. Deixa eu voltar aqui. É essa order items aqui. Vamos rodar ela. Aí ele está executando a query. Beleza, olha só. O que acontece? Nessa tabela aqui, nós já usamos ela nas aulas anteriores, né? Ela mostra aqui
os produtos que foram vendidos em cada um dos pedidos, certo? E aí a gente tem aqui, ó, o preço e o valor do frete, né? E aí, vamos supor que a gente queira pegar aqui todos os nossos pedidos e calcular o valor total que o cliente pagou nesse pedido, né? O que seria o valor total? Bom, o cliente ele paga pelo valor do produto que ele comprou e também pelo valor do frete, né? Então o valor total do nosso pedido é o que? É a soma dessa coluna price mais essa coluna de frete, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar só o order ID e aí eu vou puxar essas duas colunas de forma separada, né? Então o price e esse freight value aqui que é o frete, né? Vamos rodar aqui só para ter esses valores aqui para a gente, né? E aí vamos supor que eu queira por pedido aqui, na verdade eu vou puxar aqui o product ID também, só para ter junto. E aí vamos supor, opa, deu algum errinho aqui, não tem essa vírgula aqui no final. Boa. Aí olha só, esse pedido aqui, ele vendeu esse produto, né, com esse ID, por esse preço, nesse frete, né? E aí vamos supor que eu queira calcular o valor total, certo? O que é o valor total? É a soma do preço mais o frete. O que eu faço? Eu simplesmente escrevo aqui a coluna price mais a coluna freight value. E aí eu vou chamar isso daqui de total do pedido. Olha só. Isso daqui, pessoal, eu ainda não expliquei para vocês, mas se chama alias, tá? É uma forma da gente renomear a nossa coluna. Olha só, eu não vou deixar com esse alias, eu vou rodar primeiro sem. Ó, aí eu tenho o Order ID, o Product ID, o preço e o frete e esse valor total, né, que é nada mais nada menos do que a soma dessas duas colunas. E aí aqui nessa coluna ele botou exatamente o que eu escrevi aqui, certo? Mas eu não quero que fique dessa forma, eu quero dar um nome de fato para essa coluna para indicar o que ela é, né? Essa coluna aqui nada mais é do que o valor total do pedido. Então eu vou dar um alias. Sempre do lado desse campo que eu quero renomear, eu vou escrever as e aí eu vou botar valor total pedido. Olha só. E aí agora ele muda o nome da nossa coluna. Inclusive, nos outros campos eu consigo fazer isso também. Todos os campos eles estão com o nome em inglês. Vamos supor que eu queira trazer eles para o nome em português. Então vou botar aqui, ó, ID pedido, as ID produto, aqui as preço e aqui as frete, certo? Então agora eu renomeei todas as colunas com o alias, tá bom? E aí olha só, isso daqui nada mais é do que uma operação aritmética aqui de soma entre duas colunas, certo? Bem simples, né? Agora, aqui só para eu mostrar para vocês as outras operações, eu vou fazer uma conta aqui que não tem nada a ver, tá? Mas é só para eu mostrar para vocês como que funciona a subtração, a multiplicação e a divisão. É bem simples, é igual aqui a soma, só trocando o operador, né? Mas aqui, ó, se eu pegar o price e dividir pelo freight value, eu vou ter aqui uma subtração, correto? Deixa eu rodar aqui. Olha só, agora eu tenho uma subtração. Se eu pegar agora para fazer uma multiplicação, eu posso pegar o preço, né, que é o price, vezes o freight value. Aqui eu vou ter uma multiplicação. Olha só, aqui ele multiplicou. E aí, por último, a divisão, né, eu posso pegar o price dividido pelo freight value e aí eu tenho a divisão, certo? Bem simples, né? Opa, deu algum erro aqui. Ah, ele deu um problema porque deve ter algum valor nulo, tá? Deixa eu botar aqui price is not null só para ver se vai. End freight value também. Não. Deixa eu ver. Vou usar o try divide. Aí aqui eu boto o price e o freight value dessa forma.
Boa, aqui foi, tá? O que aconteceu, pessoal? Na divisão, ele dá problema quando eu tenho uma divisão por zero, tá? Então pode ser que o valor do frete, a gente tenha algum campo que ele tá zerado. Então não existe divisão por zero. Aí por isso que ele deu aquele erro. E aí o que acontece? Aqui no Databricks eu usei essa função que é try divide, que é o que? Ele vai tentar fazer essa divisão, ele vai tentar dividir o preço pelo frete. Caso dê algum problema de divisão por zero, ele vai deixar o valor aqui nulo, tá bom? Mas aí aqui basicamente ele fez a divisão, tá? Aí foi até bom que deu esse probleminha, porque caso vocês passem por essa situação, vocês têm essa funçãozinha aqui para fazer a divisão, beleza? Então aqui, bem simples, né? Fazer essas operações aritméticas entre colunas é bem tranquilo. É só botar a coluna que você, as colunas que você quer somar ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir e fazer aqui a operação, né? Então, soma, subtração, divisão e multiplicação, certo? Então, aqui é de fato essas operações aritméticas, né? Mas vamos supor que eu queira somar o valor total pago pelos clientes aqui só no valor que eles pagaram pelo produto, né? Vamos voltar aqui, agora que vocês já aprenderam essas operações aritméticas, o que acontece? Eu vou puxar aqui só o que a gente tem, ó, que é todos os pedidos, todos os IDs dos produtos, os preços e os fretes. Vamos supor que eu queira saber qual que foi o valor total que eu vendi em cada um desses pedidos aqui só com o valor dos produtos. Aqui eu não vou estar fazendo uma soma entre duas colunas, concorda comigo? Eu vou estar fazendo uma soma entre uma única coluna. Para isso, eu preciso usar uma função de soma, tá? Como que é essa função de soma? Eu vou vir aqui, ó, eu vou botar um sum, e aí eu vou botar o price, tá? Com isso daqui, eu vou fazer uma soma na minha própria coluna, tá bom? Se eu executar isso daqui, olha só. Eu tenho aqui o valor total que foi pagado pelos clientes só pelo preço que eles pagaram em cada um dos produtos. Se eu quiser tirar uma média, né, saber qual que é o meu ticket médio, eu posso vir aqui, ó, e botar AVG. O AVG vem de average, que é média em inglês, né? Então, aqui eu vou ter uma média. Olha só. Beleza. Então, a média, o meu ticket médio dos preços dos produtos é R$120, né? Se eu quiser saber qual que é o produto mais barato, né, o produto com valor mínimo, eu posso vir aqui e botar um min. E aí ele vai me retornar. Ó, tem um produto que custa 85 centavos. E o contrário, o produto de maior valor, eu posso botar um max. Beleza? Olha só, 6.735. Então, tudo isso daqui são funções, tá? A gente pode, inclusive, fazer tudo junto. Ó, sum price é isso, soma, AVG price é isso, média, min price é isso, mínimo, e aí aqui é o máximo. Ó, e aí eu vou ter todos esses valores separados por colunas. Aqui eu escrevi errado, deixa eu só arrumar. Boa. Olha só, a soma, a média, o mínimo e o máximo, beleza? Então essas aqui elas são as principais funções que a gente usa, tá? Lembra, as operações aritméticas que eu comecei mostrando para vocês aqui nessa aula, elas são operações de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão entre colunas, tá bom? Essas funções aqui, elas vão ser funções para você fazer algum tipo de operação entre uma única coluna específica, tá? Então aqui eu estou só fazendo uma soma da coluna price, aqui eu estou fazendo uma média da coluna price, aqui eu estou pegando o mínimo da coluna price, aqui eu estou pegando o máximo da coluna price, beleza? As operações aritméticas eu estava somando a coluna price com uma outra coluna que é de frete, beleza? Então é essa a principal diferença, tá bom? Então essas são as principais funções que a gente tem, certo? Mas aqui eu estou pegando o geral, né? Eu estou pegando da minha tabela geral e fazendo essa soma, tirando essa média, o mínimo e o máximo. Mas e se eu quiser saber todas essas informações? Na verdade, só a soma
Na verdade, vamos dar um passo atrás. Eu vou puxar aqui a minha tabela de novo, né? E aí eu vou começar primeiro pelo order by, tá? Só para vocês entenderem um ponto aqui. O order by, vamos supor que eu queira ordenar do produto, do pedido aqui que teve o maior preço de venda, tá? Olha só, eu vou vir aqui, ó, e vou dar um order by price. E aí, depois disso, eu preciso indicar se eu quero ordenar do maior para o menor ou do menor para o maior. Nesse caso, eu quero trazer primeiro o que tem o maior valor. Então, eu vou ordenar do maior para o menor. Então, aqui eu vou botar desk, que vem de descendente. Tá? Eu estou ordenando do maior para o menor. Se eu executar isso daqui, olha só. Ó, o produto que foi com preço maior é de 6.735. Então, percebam que aqui eu ordenei a minha tabela do maior preço para o menor. Beleza? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou ordenar do menor para o maior. Então eu boto ASCII, que vem de ascendente. Se eu executar isso daqui, ó, eu tenho aquele produto que a gente viu do mínimo lá, de 85 centavos. E aí agora eu ordenei minha tabela do menor para o maior. Beleza? Esse daqui é o order by, tá? Nada mais é do que ordenar a sua tabela com base em alguns valores. Beleza? Por que que eu quis trazer o order by agora? Porque essa tabela ela tem um detalhe específico. O que acontece? Eu vou ordenar a minha tabela pelo meu order ID, tá? Olha só, order by, order ID. E aí aqui eu não vou indicar nada, se é ASCII ou DESC, eu vou deixar o próprio Databricks aqui ordenar da forma que ele quer. Mas vamos lá. Percebam que ó, aqui eu tenho dois order IDs iguais. É o mesmo pedido, certo? Por que ele está repetindo duas linhas para o mesmo pedido? Bom, porque foram dois produtos comprados nesse mesmo pedido. Concorda comigo? Ele até tem aqui, ó, Order ID Item. Esse aqui foi o produto número 1 e esse aqui foi o produto número 2. E aí foram dois produtos, né? Foram dois produtos iguais no mesmo preço, certo? E aí o que acontece? Eu quero agora fazer uma soma total do valor que o cliente pagou em cada um desses pedidos. Por quê? Se eu ter só esse valor aqui, não é o valor total desse pedido aqui. Por quê? Porque foi comprado dois itens nesse pedido. Concorda comigo? Então o valor desse pedido, desse número aqui, ele não é R$ 49,90. Ele é R$ 49,90 vezes 2 aqui. Né? Basicamente R$100 é o valor que o cliente pagou nesse pedido. Concordam comigo? Vamos ver se tem algum outro exemplo aqui de pedido com mais de um item. Ó, esse daqui, olha só, foi comprado 3 itens nele. Foram 3 produtos iguais, né? Então, o cliente ele comprou o mesmo produto 3 vezes no mesmo pedido. Então, o valor desse pedido ele não é 21,33, é 21,33 vezes 3, né? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero ter o pedido, né? O ID do pedido e o valor total que o cliente pagou só nos produtos, sem contar o frete, tá bom? Como que eu faço isso, né? Se eu vim aqui e botar Order ID, e aí, bom, eu vou fazer uma soma de valores na mesma coluna, concordam? Então, eu vou botar o sum do price, é isso, preço, produto, beleza? Vou tirar esse Order ID daqui. Se eu fizer isso daqui, olha só, e executar, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque eu preciso agrupar as colunas que são categóricas, digamos assim. Como que eu faço isso? Eu uso o Group by Order ID. Aí se eu executar agora, olha só, agora sim, eu tenho o valor total de cada um dos pedidos somados, né? Se foi um pedido em que teve 3 itens, tem o valor total aqui desses itens, beleza? Aí vamos puxar algo a mais aqui, né? Deixa eu trazer essa tabela para cá, só para puxar o nome de uma tabela aqui para mostrar para vocês, de uma coluna, quer dizer. Vou vir aqui, deixa eu executar aí a query só para eu puxar a tabela que eu preciso.
a coluna, na verdade. Eita, deu algum probleminha aí no Databricks. Vamos esperar ele carregar. Aí, acho que agora vai. Boa, agora foi. Eu vou fazer o mesmo order by no order ID, só para mostrar um negócio para vocês. Olha só, o que a gente tem aqui, ó? Lembra que esse pedido aqui, ele tem 2 produtos vendidos? E aí aqui mostra, ó, esse aqui foi o produto número 1 e esse aqui foi o produto número 2. O que eu vou fazer? Se eu quiser puxar a quantidade de pedidos que foi vendida em cada uma desses pedidos aqui, eu posso dar um max aqui nesse ordem item ID. Por quê? Olha só, se eu vim aqui e der um max no order item ID, eu vou ter a quantidade de produtos vendidos. Olha só. Ó, cada um desses pedidos aqui, eles tiveram um produto. Esse daqui teve 2, que é exatamente... Deixa eu ver se é aquele lá. É exatamente esse pedido aqui que a gente viu. Ó, ele é no valor de quase R$100, né? Foram 2 produtos vendidos. E aí, olha só, é o mesmo código. Concordam comigo? Cadê? Ó, é o mesmo código, né? Então é assim que a gente soma valores de uma mesma coluna, agrupando por uma coluna categórica, digamos assim. Coluna categórica que eu chamo são colunas que não são valores numéricos, tá bom? A gente sempre vai, quando a gente for somar, se a gente for tirar um mínimo, tirar uma média, tirar um máximo, tirar uma mediana de uma coluna numérica e trazer uma coluna categórica, nós sempre vamos precisar agrupar a coluna categórica, beleza? E aí aqui a gente pode sair misturando tudo. Só um outro detalhe. Aqui eu botei o nome da coluna que eu agrupei, mas eu posso botar a ordem dela também. Tá? Eu posso vir aqui e dar um group by 1. Por que group by 1? Porque o SQL ele vai entender que eu estou agrupando pela primeira coluna que eu puxei aqui. Se eu rodar isso daqui, olha só, ele vai dar certo do mesmo jeito. E aí vamos supor que eu queira ordenar agora isso daqui pelo maior pedido com o maior valor vendido. O que eu faço? Order by. Aqui eu posso também botar tanto o nome que eu dei, quanto também a posição. Ó, eu quero ordenar pelo maior preço produto. Então, order by 2 desk. Né? 2 por quê? Porque é a segunda coluna que eu botei aqui. Ó, esse daqui foi o pedido com o maior valor, né? Foi de 13.440 e foram 8 produtos vendidos, certo? E essa daqui é a estrutura principal do SQL, tá bom? Eu sempre vou selecionar. Aqui eu vou botar as colunas, né? Seja as próprias colunas da tabela que eu tenho, seja uma soma, seja uma operação aritmética entre colunas que eu for fazer, né? Depois eu vou botar a minha tabela, certo? Aí, sempre depois do from vem um where. Nesse caso aqui, a gente não usou um where, tá? Então, eu não precisei botar ele aqui. Mas se eu estivesse fazendo algum filtro aqui dentro da minha tabela, o where sempre vem depois do from. Depois do where sempre vem o group by. E depois do group by sempre vem o order by, tá bom? Essa é a sintaxe padrão do SQL. Select, aí aqui as colunas, as funções, as operações, minha tabela, where se eu for filtrar alguma coisa, group by se eu precisar agrupar alguma coluna categórica e order by. Aí é claro, se eu não tiver que filtrar nenhuma coisa, eu venho aqui e posso apagar o where daqui, né? Então eu não preciso botar ele. Se eu não quiser ordenar nada, eu também não preciso botar o order by, né? Então não necessariamente sempre eu preciso ter um where, sempre eu preciso ter um group by, sempre eu preciso ter um order by. Não, se eu não precisar, eu não preciso botar. Mas se eu tiver todos, essa é sempre a estrutura, tá? Selecione, colunas, tabela, where, group by, order by, beleza? Então é isso, pessoal, dessa aula de hoje. A gente passou aí pelas operações aritméticas entre as colunas, a gente passou pelo order by, e a gente passou aqui pelas principais funções que a gente tem, né? Sum, max, min,
e AVG com o Grupo Buy, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários.